né? Muitas vezes a gente olhar o contexto da igreja nem esperando Jesus voltar, a igreja está mais, né? A igreja está, na verdade, pregando o evangelho, fazendo discípulos para fins pessoais, né? Meras metas humanas, e esquecendo que Jesus vai voltar de novo, né? Não trazendo essa verdade para o centro do seu púlpito, e essa é uma triste verdade. Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando essa série de vídeos onde vamos refletir sobre a volta de Jesus e trazer temas que vamos olhar por essa ótica e falar também especificamente de coisas relacionadas ao retorno de Jesus. Então, quero junto com você pensar na volta de Jesus e pensar no fim dos tempos, né? Como cristãos, ou talvez você ainda não seja um cristão, nós precisamos pensar naquilo que breve virá sobre a humanidade, né? O plano de Deus que já está sendo desenrolado e que há muito mais o que se cumprir, há muito mais o que devemos esperar, há muito ainda que os profetas profetizaram que há de se cumprir na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero junto com você pensar na volta de Jesus com fidelidade, com responsabilidade, deixando isso afetar a nossa vida hoje, com esperança naquilo que Ele vai fazer no futuro. E hoje eu quero falar com você sobre a Grande Comissão. E infelizmente a Grande Comissão muitas vezes ela é vista de uma maneira superficial em muitos contextos e através de muitas igrejas. Nós vemos às vezes a Grande Comissão como uma resposta, às vezes, para um culto vazio, uma igreja com poucos membros. Às vezes a gente vê o evangelismo, a pregação do evangelho e o fazer discípulos apenas como uma resposta rápida para uma insatisfação humana, né? Às vezes a gente vê um culto vazio, uma reunião vazia, e isso nos incomoda e a gente fala, não, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que pregar, evangelizar, mas muitas vezes no fundo do nosso coração não está o anseio, o desejo para que a vontade de Deus se cumpra ou para que pessoas conheçam Jesus, mas está num desejo superficial de ver um culto com mais pessoas, né? Ou às vezes uma igreja que já tem um número considerado de membros quer ver cada vez mais seu número crescendo. Nós devemos julgar e analisar as nossas intenções, porque a Grande Comissão ela é, na verdade, uma ordenança de Jesus Cristo para todos os cristãos, para toda a igreja, não apenas de falar dele de forma irresponsável, mas de falar, testemunhar Jesus, ensinar o que ele nos ensinou. E não só isso, mas fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente lida com o evangelismo como uma agenda, quando a gente sai para determinado lugar, com um grupo de pessoas, fala de Jesus e vai embora. Muitas vezes, essas são as oportunidades que nós temos de anunciar o evangelho num contexto geográfico, a gente não vive ali, a gente não conhece aquelas pessoas, então a gente prega o evangelho e nunca mais vê a pessoa. Isso acontece, né? Mas muitas vezes a gente tem a oportunidade de realmente obedecer à ordem de Jesus de fazer discípulos e não os fazemos, né? O nosso papel deve ser o quê? Ir mais fundo no nossa pregação do evangelho para aquele que não crê, analisando mesmo se aquela pessoa demonstrou frutos de que ela tenha fé em Jesus, de que o Espírito Santo está gerando um arrependimento nela, de nós pegarmos, ensinar, discipular, inserir ela no contexto da igreja, no contexto do corpo de Cristo. Então nós devemos abandonar desejos superficiais quando falamos acerca de evangelismo e Grande Comissão. Existe também um outro cenário, que é terceirizar o evangelismo, terceirizar a pregação do evangelho e terceirizar o fazer discípulos, né? Como que a gente faz isso às vezes? A gente deixa para o missionário, a gente deixa para aquele irmão que tem se dedicado a ir para outros países, outros estados, ou até mesmo estar ali naquele contexto que você vive, e a gente terceiriza, né? A gente vai para o culto no domingo, a gente vive a comunhão, a gente participa da ceia, a gente até se esforça para viver a igreja durante a semana, mas a gente deixa o evangelismo e a Grande Comissão para o irmão missionário ou para o evangelista, e isso é um grande erro no que se diz respeito a obedecer o mandamento de Jesus sobre ir e fazer discípulos e pregar o evangelho, pregar a sua esperança, testemunhar do verbo que se fez carne. Então, se nós olharmos para o plano de Deus,
a pregação do Evangelho e a grande comissão, ela possui um valor maravilhoso e definitivo. Se olharmos para a Bíblia, encontraremos uma motivação mais profunda das que eu citei agora anteriormente. E a nossa motivação deve ser exatamente que a pessoa que ouve essa mensagem tenha uma fé através da palavra de Deus, gerada pelo Espírito Santo, obviamente, né? A salvação ali sendo gerada pelo próprio Senhor. Um arrependimento genuíno e a fé em Jesus Cristo. A partir disso, nós temos a responsabilidade de acolher essa pessoa, ensinar, discipular e batizar essa pessoa, até que ela conheça Jesus, até que ela se pareça mais com Jesus e até que ela esteja enraizada e inserida na família de fé, na família de Jesus. Eu quero trazer aqui, à luz do fim dos tempos, um motivo, né, que a gente vê em Pedro para pregar o Evangelho, né? Como se não bastasse ser a ordem de Jesus e a nossa esperança a ser compartilhada para que aquele que ouve seja salvo, Pedro ele dá um outro motivo para nosso coração se alimentar ao realizar a grande comissão, que é a própria volta de Jesus. Então, se você for ver em Atos capítulo 3, versículo 19, na pregação super conhecida de Pedro, ali em Atos capítulo 3, Pedro ele vai falar: arrependei-vos para que seus pecados sejam perdoados, para que venham tempos de refrigério sobre vocês e para que esse Jesus seja enviado. Pedro ele vai falar, né, que naquele momento e até agora é necessário que o céu receba até o tempo da restauração. Então, Jesus ele está agora no seu trono nos céus, e Pedro está dizendo, agora é necessário que Jesus esteja lá, é necessário que agora os céus contenham e retenham Jesus até o tempo determinado, mas creiam no Evangelho, se arrependam para que Jesus seja enviado. Então, a motivação do coração de Pedro e dos apóstolos ao pregar o Evangelho eterno de Deus, ao fazer igreja, ao liderar, enfim, era ver Jesus de novo. O que nós esquecemos quando começamos a seguir Jesus e ser igreja é que o que Deus fez no passado não concluiu todo o seu plano. Então, o cristianismo ele é sobre o que Deus fez no passado para glorificarmos, conhecermos a Deus e conhecermos os seus feitos e a história, conhecer também o que Deus ele vai continuar fazendo. Então, às vezes a vida cristã ela se tornou uma religião onde nós vamos para um culto, ouvir um pregador, às vezes que nem vai falar de Jesus, voltar para nossa casa, não vivemos igreja às vezes durante a semana e achamos que isso é cristianismo, mas cristianismo é seguir Jesus, cumprir seus mandamentos e ter a viva esperança de que aquele que veio a primeira vez como servo sofredor, este Filho do Homem virá novamente como guerreiro e o rei que vai dar continuidade à linhagem de Davi. Então a volta de Jesus é a nossa esperança, a volta de Jesus deve ser o que nós pensamos continuamente, e essa verdade, essa esperança deve transformar o nosso modo de viver hoje. Então Pedro prega o Evangelho e ele, como apóstolo de Jesus, não prega e fala assim, agora arrependei-vos e venham para a igreja que eu estou fundando, venham para o grupo de pessoas que eu lidero e venham para o meu ministério, porque eu sou aquele que o próprio Jesus deixou como líder. Não. Pedro ele prega o Evangelho e ele fala, creiam, arrependam-se, porque eu quero ver o meu amado de novo. Creiam, arrependam-se, porque Jesus precisa voltar e coisas precisam acontecer até que Jesus volte. O que a gente precisa lembrar é que depois da ressurreição de Jesus, Jesus ele aparece para mais de 500 irmãos, segundo Paulo, e ele aparece para os discípulos e ele fica 40 dias com os discípulos falando sobre o reino de Deus. E a gente vê aquela despedida, né, de Jesus e os discípulos, eles perguntando, mas quando isso vai acontecer? E Jesus fala que não cabe a eles o tempo, né, mas cabe a eles o quê? Obedecer e cumprir, ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos e eles fossem pregar o Evangelho nos quatro cantos da terra. Então, a gente tem que entender o contexto do livro de Atos. Os apóstolos faziam tudo o que eles faziam porque Jesus havia falado uma coisa, olha, o reino de Deus ele virá.
Aí eles perguntam quando? E Jesus fala, não cabe a vocês o tempo, cabe a vocês fazerem o que eu estou ordenando até que o reino venha. Então tudo o que eles faziam, eles entendiam, eu estou fazendo isso porque Jesus falou que é o que eu tenho que fazer até que o reino venha. Então o reino vem depois disso. Eles tinham a viva certeza, a viva esperança de que Jesus retornaria na geração deles. Então eles pregavam o evangelho, eles oravam, eles faziam igreja, olhando para Jesus e desejando, clamando, Maranata, hora vem Senhor Jesus, aquele que veio, morreu na cruz por nós, venha de novo, fique entre nós, habite entre nós, governe a terra e cumpra tudo que os profetas falaram. Então essa era a expectativa. E a gente confirma isso em uma das epístolas de Pedro, quando ele diz que quando conhecemos e sabemos as coisas relacionadas ao fim dos tempos, temos que ter um estilo de vida, uma maneira de viver. E que maneira de viver é essa? Uma maneira de viver que espera e que apressa a vinda de Jesus. Olha só, não é só que espera, né? Muitas vezes, se a gente olhar o contexto da igreja, nem esperando Jesus voltar, a igreja está mais, né? A igreja está, na verdade, pregando o evangelho, fazendo discípulos para fins pessoais, né? Meras metas humanas, e esquecendo que Jesus vai voltar de novo, né? Não trazendo essa verdade para o centro do seu púlpito, e essa é uma triste verdade. Mas Pedro fala que não só esperar Jesus, mas também viver de forma que apresse Jesus, cumprindo seus mandamentos, orando, intercedendo e fazendo tudo o que Jesus ordenou para que ele venha. Então, devemos pensar na vinda de Jesus quando também vamos pregar o evangelho e fazer discípulos, porque estamos preparando pessoas para o retorno de Jesus. Estamos preparando um povo. Pedro, ele responde os negligentes, né, aqueles zombadores da volta de Jesus, quando eles falam que Jesus está tardando, Jesus está né, atrasado, né, e a gente vê pessoas que falam, não, mas Jesus está falando que está voltando desde a época da minha avó, e esses são escarnecedores da vinda de Jesus. Pedro fala que Jesus ele não está atrasado, ele não está fora do seu tempo. Na verdade, ele tem misericórdia, ele quer que mais pessoas sejam salvas. Então, quando a gente prega o evangelho, a gente tem que ter o mesmo coração de Jesus. Nós queremos que mais pessoas conheçam o Filho de Deus, mais pessoas venham e escutem a voz do sumo pastor e sigam ele, né? E entrem no seu aprisco. E esse é o segundo motivo, né? Porque nós olhamos para o plano de Deus e nós vemos Jesus, o sumo pastor, diante de um vasto número de pessoas separando ovelhas de bodes. Jesus é aquele que vem ceifar a terra no fim dos tempos, colher os pecadores não arrependidos e jogá-los no lago de fogo. Então, quando nós pregamos o evangelho, né, nós não devemos nos limitar a uma mensagem, e nem devemos fazer isso, que satisfaça ou que solucione um problema momentâneo da pessoa, né? O evangelho não é uma resposta rápida para problemas pessoais. O evangelho é a resposta definitiva para o pecado do ser humano e a salvação de todo aquele que crê neste evangelho. Então, quando pregamos o evangelho, o nosso evangelho tem que ser mais parecido com o de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Né? Então, quando a gente for escolher um texto para pregar o evangelho, talvez a gente deva escolher mais Salmos 2, né? Beijem o filho antes que a sua ira se acenda. Ou seja, creiam naquele que foi enviado pelo Senhor, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, porque este mesmo vai castigar o mundo, como Isaías 13:14 fala. Como o Apocalipse revela na grande tribulação. Então, o mesmo que amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, é o mesmo que vai castigar o mundo e vai destruir o pecado e o pecador não arrependido. Quando a gente lê, por exemplo, o Apocalipse e vê que há pessoas que, mesmo diante de juízos severos de Deus, não se arrependem, nós devemos ter responsabilidade, e nosso coração deve ser tocado e entender que são vidas reais, pessoas reais que, mesmo com a revelação de Deus, não se arrependem. Então, quando formos pregar o evangelho, quando formos falar e testemunhar de Jesus, devemos ter no nosso coração o desejo de que quem ouve conheça Jesus, seja salvo por Jesus, seja inserido no plano de Deus que está se desenrolando e que há muito mais para acontecer. Que o nosso coração seja responsável com a grande comissão.
que o nosso coração seja responsável em fazer discípulos, que nós paremos apenas de olhar para metas humanas e comecemos a, de verdade, desejar que pessoas creiam, conheçam Jesus e sejam inseridas no seu plano eterno. Amém? Deus abençoe e eu oro para que você continue pensando nas coisas do fim. Deus te abençoe.